menciona Joana de Ângeles em uma das suas obras, Lições para a Felicidade. Um registro que Heródoto de Halicarnasso, historiador do povo grego, fez no século VI, no famoso século VI de Péricles, o século de florescimento cultural e riqueza cultural e filosófica da Grécia. Heródoto de Halicarnasso, esse historiador, menciona a saga do rei Creso, da Lídia, que conquistou o mundo conhecido, que derrubou todas as nações no mar Mediterrâneo, que saía conquistando e saqueando as cidades. Esse homem que se fez o poderoso do mundo, um dia, no seu palácio, recebeu um dos 7 sábios gregos, conhecido como o mais sábio dos sábios, Solon, que esteve com ele, lhe deu um banquete, jantou com Solon, e em determinado momento, no diálogo, Creso disse assim: depois que você viu o palácio, eu quero lhe apresentar uma sala aqui especial. E levou e abriu. Era uma sala de objetos preciosos, chamada Sala do Tesouro. Todas as joias preciosas, as joias mais importantes e mais belas do mundo que ele conquistou das nações que ele saqueava. E depois que apresentou-a, olha a pergunta que ele faz para o filósofo. Na sua opinião, você que percorreu tanto mundo, que conheceu tanta gente, qual é a pessoa mais feliz do mundo? Imagina o que é que ele esperava de ouvir a resposta. Solon, então, que deve ter adivinhado, sorriu e disse: há muitos anos eu conheci um jovem em Atenas chamado Telos, cumpridor dos deveres, moral ilibada, comportamento exemplar, pai dedicado. Mais tarde, quando os filhos foram adiante, ele cuidou do pai idoso até que o pai morresse. Se desobrigou com todos os deveres e quando mais tarde, já avô e idoso, Atenas entra em guerra contra Esparta, ele deu a sua vida para defender a pátria. Para mim, esse homem foi o homem mais feliz que eu já conheci. Creso não conseguiu esconder a decepção. Isso muito bem, pode até ser que sim, mas depois desse, qual é o homem mais feliz do mundo que você conhece? Solon sorriu e disse: há poucos anos eu conheci 2 irmãos, também em Atenas. Esses irmãos, Bito e Cleobes, dedicavam-se quase que exclusivamente a cuidar de sua mãe. E quando a mãe morreu, eles também se entregaram à guerra, numa época das guerras das cidades-estado. E esses homens maravilhosos, exemplares, foram, e eu coloco no segundo lugar, das pessoas mais felizes que eu conheci. O rei ficou embaraçado. Olhou para ele e disse: ateniense, como é que você cita esses exemplos depois de conhecer o dono do mundo? Eu sou o senhor do mundo. E o senhor coloca outras pessoas menos importantes como mais felizes do que eu? Solon sorriu e disse: majestade, me permita dar um conselho ao senhor. Eu sou idoso, já vivi muitas experiências, já observei muitas vidas, o senhor é jovem. Nunca se dá para avaliar se alguém foi feliz ou não enquanto ela está transcorrendo a vida, enquanto a vida dela está passando, porque tudo pode se alterar de um momento para o outro. E tem cuidado, porque o tempo é o grande mestre que coloca as coisas no seu devido lugar. E eu vi muita gente que se achava feliz sendo castigada pelo castigo do tempo. O rei Creso não deu a mínima importância, esqueceu praticamente aquele diálogo, ficou um tanto embaraçado. No dia seguinte, Solon, antes de viajar, fez o café da manhã, tomou, olhou para o rei: nunca te esqueças do que eu te falei ontem, o castigo do tempo. Foi adiante. Alguns anos depois, Ciro, o rei dos persas, começa a ficar famoso, conquistando nações e estabelecendo aí um outro poder frente a Creso. Creso, então, se viu na obrigação de entrar em guerra contra Ciro. Primeiro, ele foi até o oráculo, que eram os médiuns da época, para receber informação dos deuses. E os médiuns, o oráculo, os deuses, os espíritos, orientaram a ele, dizendo que o exército de Ciro era mais forte, era mais poderoso, e que se ele entrasse em guerra, ele ia ser vencido. E depois que ele ouviu tudo, ele decidiu entrar em guerra. É assim como a gente faz. A gente vai para os espíritos, pede conselho para fazer exatamente o que a gente quer fazer. E aí ele fez isso. Estabeleceu uma guerra, perdeu, foi derrotado, um filho foi morto na guerra, foi humilhado publicamente, enxovalhado, amarrado em uma espécie de poste improvisado, colocado substâncias crepitantes para tocar fogo nele, com lenhas nos pés de madeira. E quando ele estava pronto para morrer, ele começou a chorar e começou a dizer: Solon, como você tinha razão. Diz Heródoto de Halicarnasso que Ciro estava passando na sua cavalaria e ouviu e parou, mandou parar, e reconheceu que era o rei adversário que estava agora vencido.
E como ele já sabia, já ouvia falar da fama de Saulo, Ciro perguntou, por que você está citando o nome do grande filósofo que eu admiro também? E aí Creso contou a história do castigo do tempo. Ciro meditou, e embora fosse cruel, pediu aos empregados, aos funcionários, aos servos, retirassem ele e poupassem a vida dele. Eu quero ter misericórdia com você, para que um dia alguém possa ter misericórdia comigo. Porque eu também tenho medo do castigo do tempo. Não vou matá-lo, mas vou fazê-lo um rei vassalo, um servo meu e auxiliar meu. E Creso passou os últimos anos da sua vida como braço direito de Ciro, inclusive quando Ciro morreu, Cambises, o seu filho, assumiu o trono e ele foi responsável pela educação do menino Cambises e mais tarde foi conselheiro de Cambises, sempre lembrando das suas experiências a respeito do tempo e da derrota na guerra. Essa é a visão da felicidade no sentido material, momentânea, temporal, que passa, que o tempo castiga, que o tempo altera.